Bom dia, meus jovens. Estamos aqui retomando os nossos vídeos, né? Esse vai ser o vídeo número 4 da unidade 1, não é isso, pessoal? Que a gente está estudando aqui o livro do Carlos Celso, Sociologia Clássica, capítulo 1. Na aula passada, nós falamos do método científico, da sua importância para a emergência da sociologia como ciência. Não só a sociologia, né? A própria ciência moderna, ela emerge aí desse amadurecimento do método científico. Como a gente viu, ainda começa lá no método experimental, né, pessoal? Ainda século XVI, né? Aí a gente falou do Immanuel Kant, da importância do iluminismo. E por fim, nós destacamos os passos, né? Os 4 procedimentos básicos do método científico: observação sistemática dos fenômenos, construção de hipóteses, experimentação e generalização de resultado, que são as teses, as leis ou as teorias. Né? Falamos que a sociologia, como outras ciências, né, cumpre ainda esses mesmos procedimentos para poder aí realizar, materializar as suas pesquisas. Na sociologia é comum pesquisas de campo, né? Normalmente os nossos trabalhos lá têm uma boa dosagem, né, de experimentação no campo mesmo, né, entrevistas, diferente um pouco, por exemplo, do que a gente vê na economia, né? Nas ciências de economia, os trabalhos são mais o quê? Né? São mais a metodologia que é mais utilizada é a exploração documental, né? Pelas próprias características da ciência, né? Lá na sociologia, normalmente a gente usa muito, além dessa exploração documental, né? Aí coleta de dados em campo. Aí tem vários procedimentos metódicos que a pessoa pode fazer, né? Entrevista semi-estruturada gravada, enfim, né? São características de cada ciência, né? Ter sua própria metodologia. Mas esses 4 procedimentos, eles seguem firmes, né? Como sendo aí os 4 procedimentos inerentes ao método científico, né? Pois muito bem, falamos do Karl Popper, do princípio da investigação e princípio da falsificação. Para além desses procedimentos metódicos, né, aqui do método científico, nós falamos também que há uma necessidade de haver na ciência, no sistema científico, né, a necessidade de haver aí formas que ele possa ser aprimorado, não é isso? Por quê? Né? Porque a ciência ela não pode ser um objeto absolutamente fechado, né? Tem que estar sempre aberto para as novas o quê? Novas descobertas, novas aí novas pesquisas, né? E muitas das vezes esses paradigmas, que são conjuntos de princípios, eles são aí superados, como a gente falou, né? Falamos da medicina, falamos lá da física newtoniana, que foi superada pela física quântica, enfim, né? É outra característica do método científico, da própria ciência, está aberto às novas descobertas, né? Aos novos aí, as novas pesquisas, enfim, abrir os horizontes, né? Agora a gente vai começar um novo tópico chamado da filosofia à sociologia, certo? Aí cabe um parênteses para a gente dizer, né, que a sociologia não emerge, né, não é uma ramificação da filosofia, né? A gente já explicou isso, mas é bom que fique bem entendido. Por quê? Porque a sociologia faz uso do método científico, dos seus procedimentos científicos, ok, pessoal? Pois muito bem. Antes, os fenômenos sociais eram explicados à luz da filosofia da sociedade, ou seja, se tinha uma interpretação geral dos fenômenos. Com a modernidade, a sociologia emerge como um reflexo do esforço empírico, portanto científico, para compreender a sociedade a partir dos recursos do método experimental, certo, pessoal? Então, a sociologia, ela tem uma diferença, né, de origem da filosofia. Por quê? Porque utiliza do método experimental, dos procedimentos científicos. 2 momentos do pensamento filosófico, o da Idade Antiga e do início do capitalismo. Nós vamos ter aí na página 22, certo, pessoal? Um quadrozinho que não sei se lá na edição que está disponível lá no Cigarra é a mesma, mas deve ter esse quadrozinho lá, certo, pessoal? Paradigma da filosofia política. Olha como é interessante essa transformação.
ele vai comparar dois filósofos, né? Aristóteles e Hobbes. Só que Hobbes já está inscrito no que a gente pode chamar de filosofia política, né? É um dos clássicos da filosofia política, não é isso? Pois muito bem, depois vai aí redundar noutra ciência, né? Vai inspirar a ciência política, que não é a mesma coisa, né? Origem, né, dos paradigmas da filosofia política, de onde é que emerge, né, a política. Para Aristóteles, essa origem é histórica. Para Hobbes, é racionalista hipotética. A natureza dos fenômenos políticos para Aristóteles, o poder político é natural. Para Hobbes, o poder político é artificial. A estrutura, o Estado precede o indivíduo, né? A metafísica de Aristóteles é nesse sentido, né? O Estado precede o indivíduo. Para Hobbes, o indivíduo precede o Estado, né? É o indivíduo que vai formar o Estado e não o contrário, né? Finalidade da política, para Aristóteles, valorização da desigualdade. Aristóteles viveu na época em que era comum, né, ter escravos, né? A Grécia Antiga. Já para Hobbes, valorização da igualdade, percebam, né? Não que a escravidão já tinha acabado de uma vez na época de Hobbes, mas já estava noutra perspectiva, a perspectiva da representação, da democracia, né? Da repartição do poder, né? Nesse sentido que já está aí se alinhando à teoria do Hobbes, embora ele não fosse um democrata no sentido estrito da palavra, né? Mas já falava em separação de poder, enfim, né? Já havia aí uma modernização do pensamento político. Fundamento para Aristóteles da natureza, para Hobbes o social, legitimidade pela força das coisas para Aristóteles, para Hobbes pelo consenso. Percebam, não, o Hobbes já é um autor que a gente pode inscrevê-lo no rol daqueles contratualistas, né? Ou seja, aqueles que advogam que o Estado nasceu aí de um contrato social, né? Em que as pessoas pegavam e iam delegar para um indivíduo, que era o soberano, esse poder com o fito, né, de se alçar aí o quê, né, pessoal? De se alçar aí a segurança, né? Essa era uma categoria fundamental para Hobbes, né? O contrato social, né, que as pessoas vão aí dispor, né, vão abrir mão do estado de natureza em que havia uma liberdade plena, mas não havia a segurança, né, conferida pelo Estado, né? Então isso aí vai ser encarnado na figura de um soberano, né, segundo Hobbes, que vai aí ter como a maior o maior, né, o mais importante, né, o mais relevante para esse soberano é garantir a segurança das pessoas que convivem entre si, né? Além disso, a propriedade privada. Só que a propriedade privada ela vai aparecer com maior ênfase na teoria do sucessor de Hobbes, né? Que é aí o Locke. Pois muito bem, jovens. Aqui procedendo, nós vamos aqui seguindo as notas de aula. A sociologia emerge como um deslocamento do foco antes privilegiado pela filosofia política, certo, pessoal? Trata-se de compreender a sociedade, sua estrutura, por meio de métodos que inclui a dimensão empírica, certo, pessoal? Isso é importantíssimo, né? Que aí inclui a dimensão empírica. Aqui no terceiro parágrafo, certo, pessoal? Ainda da página 22, aí eu achei interessante destacar para a gente poder ler para vocês. Olha só, né? O surgimento da sociologia representa uma terceira onda na história do pensamento social. Diante do quadro de transformações da modernidade, a sociologia retoma os temas da filosofia política, mas busca substituir as questões tradicionais desta forma de pensamento por um novo olhar sobre o mundo. Com o surgimento da sociologia, as questões da filosofia política são retomadas e ampliadas, pois ela opera um deslocamento tanto no objeto quanto no método da reflexão política. Não se trata mais de se referir apenas ao fenômeno do poder político, como se fez até então. O pensamento deveria deslocar-se para além da polis, ou mesmo do Estado,
como fizeram os autores da filosofia até aquele momento. O que os estudiosos da sociologia desejavam é que esta nova ciência abarcasse todos os fenômenos sociais, incluindo a ordem econômica, política e cultural, em um único conjunto que pudesse ser estudado com o auxílio do método experimental. É desta forma que nasce a ciência do social. É nessa perspectiva, né, pessoal, de tentar estudar os fenômenos da modernidade, os fenômenos da sociedade, a partir de uma visão ampla, né, que pudesse aí abarcar vários campos, como da cultura, da política, né, da economia, num arcabouço só que seria essa análise sociológica e, sobretudo, lançando mão do método científico, né? Não esquecer deste detalhe, né, meus jovens? Muito bem. Ok. Foucault, grande filósofo, né, chamado filósofo e sociólogo também, né, tem trabalho em sociologia, Michel Foucault, num livro chamado As Palavras e as Coisas, abre um parênteses, como a gente combinou, né, sempre que a gente citar um autor, para a gente dizer de quem é, né, fazer uma pequena aí, biografia. Michel Foucault foi um grande filósofo e cientista social, né, ele era francês, visitou o Brasil, né, em determinado momento, fez questão de ir às favelas aqui do Brasil, o pessoal não queria levá-lo, mas ele insistiu, porque ele disse que o mais interessante no Brasil era entender esses fenômenos das favelas, coisa que não existe na sua realidade europeia, né, pessoal? Pois muito bem, ele escreveu vários livros, tem várias obras importantes, né, a história da loucura, né? Tem a história da sexualidade, em que ele se utiliza de uma metodologia peculiar a ele, chamada genealogia, né? Ou seja, ele vai aos fundamentos últimos de quando começa, né, os fenômenos até a atualidade, né? Por exemplo, né, para ficar mais claro, a história da sexualidade, ele vai buscar, por exemplo, de onde é que vem os preconceitos aos homossexuais, né? Aí ele vai desde antes da Idade Média, diz que naquela época não havia preconceito, né, contra os homossexuais. Isso aí foi o quê? Foi uma construção medieval em face das ideias religiosas que emergiram como dominantes, né? A mesma coisa ele vai fazer com a história da loucura, né? Como surgiu, por exemplo, os hospícios com o Dr. Pinel, que foi o primeiro médico a usar esse artifício, né, de isolar as pessoas que eram diferentes. Então Foucault ele é um autor muito interessante, né? Biopoder também, outra categoria que ele trabalha, enfim, né, um autor muito rico. Nós estudamos muito ele lá na sociologia, né? E ele tem esse livro que vai ser citado aqui pelo Céu, né? Foucault, em Palavras e as Coisas, faz uma arqueologia do saber e demonstra que a estruturação das ciências humanas representa uma nova fase da ciência, cujo objetivo é o homem ser sujeito de sua própria reflexão. Nesta genealogia, o método de Foucault, Foucault aponta a emergência da filologia, da economia política e da biologia como áreas deste novo campo científico. Percebam, né? A ciência ela já vai se estruturando na sua modelagem moderna, né? Vai o quê? Vai se separando, né? Vai ficando cada vez mais especializada. Antigamente era só duas grandes áreas, né, pessoal? As ciências da natureza e as ciências do espírito, né? Então tudo que hoje a gente pode chamar de ciências humanas era enquadrado como aí as ciências do espírito, né? Ciências naturais, a biologia, a medicina, etc. Então, é só essas duas grandes áreas que vão aí o quê? Se fragmentando, né? A ciência vai se tornando cada vez mais especializada, não é isso, pessoal? As ciências humanas surgem, então, da necessidade de conferir à reflexão da sociedade moderna e aos seus fenômenos um status científico, correto? Descartando um viés evolucionista para o seu engendramento, né? Percebam, né? Para o seu surgimento. Esse surgimento, mais uma vez, salientando aqui, né? A necessidade do status científico, ou seja, de se lançar mão do método científico. Para Foucault, é impreciso inferir que as ciências humanas surgiram de uma sofisticação, evolução do pensamento filosófico, né?
como a gente está advogando, foi outra raiz, foi a raiz do método científico, embora, né, claro, né, a filosofia foi muito importante para o surgimento de todas as ciências. Só um exemplo muito claro, né, pessoal? O pai, considerado o pai da economia política, né, depois se tira esse política, é uma história longa, mas o pai da economia, Adam Smith, ele era um filósofo de carteirinha, né? Mas das suas construções teóricas vai nascer essa nova ciência, a ciência aí das ciências econômicas, né? Essa que a gente está aí começando a jornada com vocês, não é isso? Pessoal, o vídeo já está vai entrar no seu já 16 minutos decorrido. Eu não vou me alongar não, porque fica muita informação. Vamos fazer o seguinte, a gente para por aqui, certo? Na próxima aula a gente entra aí com esse tópico 2 chamado definição, a sociologia como teoria da modernidade, tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, felicidade.